Boa noite. O programa de hoje foi pautado na manifestação de Najib Pachá Júnior, do Rio de Janeiro. Ele é telespectador da TV Brasil e ouvinte da Rádio Nacional e Rádio MEC. Um usuário atento que, através da crítica, contribui para tornar o sistema público de comunicação mais eficiente e de melhor qualidade. As questões levantadas por Najib nos dão a oportunidade de tratar não apenas da TV Brasil, mas do sistema de rádios e também da Agência Brasil de Notícias. O convidado de hoje do Público na TV Entrevista é o jornalista Eduardo Castro, diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Queria agradecer sua presença. Nós vamos aproveitar já responder um questionamento feito pelo telespectador Najib Pachá. Ele acha que a TV Brasil deve ter mais programas populares para poder fazer frente às emissoras privadas. O que é que você avalia? Depende do que é a interpretação de programa popular. Popular no sentido de ser mais atrativo para a maior quantidade de pessoas, de tratar dos temas educativos, culturais, científicos, de formação da cidadania, com uma linguagem mais próxima do telespectador, tratando de temas que são do interesse deles, eu concordo. Agora, não no sentido de trocar aquilo que é a nossa missão, não é? Ou seja, fazer programas parecidos com outros programas que são feitos em emissoras comerciais, porque senão daí nós não estaríamos cumprindo com aquilo que é a nossa missão. Também não estabeleceríamos uma diferença, exato, né, do campo público. Tem uma questão que também é frequente, até que chegam manifestações à ouvidoria, que é, talvez a gente tenha um problema aí, que é a recepção, a má qualidade, né, do sinal, do áudio, da imagem. O que vocês que estão assumiram agora recentemente, o que vocês estão pensando para que a gente resolva? São várias questões numa só. Não é? Uma delas é o sinal que a gente emite a partir dos nossos estúdios, gravados pelas nossas equipes de reportagem. Isso depende da qualidade do equipamento que é usado para fazer a captação, a edição, a transformação em sinal magnético e levar até o satélite. No caso das 4 emissoras, estou falando em VHF, né, em emissoras analógicas da TV Brasil, que são São Paulo é em UHF, Rio, Brasília e São Luís do Maranhão. Nessas 4 emissoras também a nossa responsabilidade é antena e o transmissor. Muito bem, nos últimos 4 anos um investimento altíssimo, como nunca tinha sido feito em emissoras públicas, foi realizado para tentar resolver esses problemas internos da TV Brasil, de captação, de edição, de transformação do sinal. E também de transmissão no caso das emissoras próprias. Mas você também tem a questão nas emissoras dos estados, que não são aquelas emissoras da TV Brasil, né, que daí foge um pouco ao nosso controle, muito embora sejamos parceiras, né, mas aí essa questão não está conosco. E também que esse investimento ele foi feito a partir de equipamentos sucateados que existiam nas emissoras que antecederam a TV Brasil. Claramente a TVE e a TV Nacional. TVE do Rio de Janeiro do Maranhão, TV Nacional de Brasília. E para completar esse circuito, essa troca toda de equipamentos, a gente se submete aos orçamentos e ao critério de compras de empresas federais, né? Que não é simplesmente ir na loja e falar, eu quero esse. Não, é de ter uma concorrência pública, há de ter, são mecanismos transparentes de compra e isso leva mais tempo do que habitualmente levaria. Mas quando nós migrarmos totalmente e transmitirmos no digital, como que vai ser esse relacionamento, isso, por exemplo, com as emissoras parceiras que ainda não tiverem migrado para o digital? São 2 situações. A primeira, que o sinal vai sair daqui digital ainda é para este ano. Nós estamos terminando a compra do último elo dessa cadeia de digitalização da produção da TV Brasil, produção própria da TV Brasil. São os exibidores digitais. Esse equipamento está sendo comprado agora. Isso é para o 2º semestre sinal no ar. Quer dizer o quê? Que todo sinal que sair de dentro da TV Brasil vai estar digitalizado. Naquelas localidades onde já houver canal da TV Brasil ou das emissoras parceiras em que ele transmite digitalmente até a casa do telespectador, o problema vai estar resolvido em grande medida. A nossa imagem sai melhor e ela chega melhor. Naquelas cidades em que as parceiras ainda não têm essa condição,
né? E que até mesmo que a TV Brasil, em algumas localidades menores, ou que nesse momento ainda não tenham sido contempladas com o nosso transmissor digital lá na ponta, isso ainda demora um pouquinho, mas é também a questão orçamentária. E um outro fato que vai acontecer alguns anos aqui, daqui até 2016, quando acontece o chamado switch off, né, o desligamento dos transmissores analógicos, é que a gente espera estar operando em rede, no chamado Operador Nacional de Rede, que vai levar o nosso sinal mais longe, com mais qualidade e de maneira equânime, não só do nosso canal, como de outras emissoras públicas conjuntamente. A EBC, ela tem condições de observar ou de coibir algum tipo de um merchandising ou até a propaganda implícita? Se a programação vai ser exibida na TV Brasil, ela se submete à lei que criou a EBC e a TV Brasil. Mesmo das coproduções? Mesmo de coproduções. Aquele material que é gerado através da TV pública, ele submete à lei, por curiosidade, 11.652. Então essa lei, ela veda a programação, a propaganda comercial, né, a venda de produtos através das emissoras públicas. Não só a TV Brasil, como também as rádios Nacional e MEC e nas nossas transmissões via internet. Mas é possível ter um controle disso mesmo? Toda a programação, mesmo dos produtores independentes, não só coproduções, que como coprodutora a TV Brasil participa da produção. Mas aqueles que são entregues pela produção independente, a TV Brasil licencia para passar, são vistoriados internamente antes de haver exibição. Esse controle, nesse nível, ele é da TV Brasil também. E deve ser assim, para que não chegue à casa do telespectador uma propaganda disfarçada nem nada desse tipo. Já que a gente está falando de propaganda, nós estamos nos aproximando aí, né, das eleições. E como é que a TV, a rádio, a EBC está se preparando para essa eleição, para exatamente evitar da propaganda política implícita que muitas das vezes né, aparece? Como é que vocês vão trabalhar isso? Isso é um trabalho que vai ser diário. A TV Brasil ela é apartidária, inclusive por força de lei. Não só porque deve ser assim, jornalisticamente falando, mas porque a própria lei impõe dessa forma. Para se adequar a isso, nesse ano está entrando em vigor o novo Manual de Jornalismo da EBC, que cria padrões de comportamento para os funcionários e também para quem presta serviço à EBC e ainda, eu vou chamar de padrões de apresentação do tema eleitoral ou dos temas políticos, não só na eleição, vou colocar dessa forma no manual. E especificamente para a eleição, todo ano de eleição, a EBC cria uma norma, não é? Uma norma para a própria empresa, que também trata desse assunto, orienta os funcionários a respeito daquilo que pode, o que não pode, em face da lei eleitoral, que muitas vezes ela muda de ano para ano, então essa norma também precisa ser adaptada eleição para eleição. No próximo bloco, o assunto é o Sistema Público de Rádios. Não perca, a gente volta já. Estamos aqui com o jornalista Eduardo Castro, diretor-geral da EBC. Eu queria começar com um tema que vem sido, em relação à rádio, muito recorrente, que é da Rádio Nacional da Amazônia. O que está sendo feito? A transmissão em 49 metros da Rádio Nacional acabou de retornar ao ar. Faz 10 dias que o sinal voltou a ser transmitido e já recebemos assim, cartas não só da Amazônia, não é? Como também de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, daí já mais para o norte. Então, a resposta desses primeiros dias tem sido muito boa. Mas a gente tem a expectativa de não ficar só aí. Nós temos obrigação, não é? Faz parte da missão da EBC, chegar naquela região do país em que só ela é capaz de chegar por meio das ondas curtas da Rádio Nacional. Então nós estamos num esforço para recuperar os transmissores que temos e também para adquirir um novo transmissor de ondas curtas. Só que os transmissores de ondas curtas são muito caros. O transmissor de ondas curtas custa mais de 10 milhões de reais. Né? Então, para fazer... acho que são aqueles transmissores que são feitos sob encomenda, né? Absolutamente sob encomenda. Então nós já chegamos a ter 6 transmissores no nosso parque, há espaço para 6.
Hoje em dia nós já temos 2 funcionando. Estamos recuperando um terceiro, que para os próximos dias também vai voltar ao ar depois de muitos anos. Então nós vamos ter uma capacidade de transmissão das ondas curtas da Rádio Nacional, como há muito tempo o ouvinte não recebia. E além disso, estamos trabalhando na compra de mais um transmissor para operar nas nossas diversas frequências. Eu costumo dizer isso, olha o arco de responsabilidades que tem a EBC. Né? E ao mesmo tempo que a gente fala nesse lado do arco aqui de transmissão digital interativa, o outro lado do arco da comunicação está falando de transmissão onda curta, ainda analógica, digital talvez num momento mais próximo até do que a gente estava pensando, mas todo esse arco de comunicação é responsabilidade da EBC. Que na verdade reflete esse país, né, continental. Qual é a perspectiva de aperfeiçoar esse acesso online para as rádios? Que também tem sido, volta e meia, chega alguma reclamação sobre isso, a dificuldade desse acesso online. No final desse mês, estaremos recebendo, eu vou chamar de protótipo, né? Não é o nome adequado, mas enfim, é o desenho, a gente acredita que vai ser o desenho final do novo portal da EBC. Novo, na verdade é o primeiro grande portal de conteúdo da EBC, porque hoje em dia a página da EBC tem também uma função de interatividade com a própria empresa, né, de institucionalidade, vamos dizer assim. E vai criar também uma outra cultura da empresa nessa relação com o público. Nesse portal nós estamos criando não é uma página, né, um setor, vou chamar assim, das rádios da EBC, onde os ouvintes vão ter acesso à transmissão por streaming, informações sobre as rádios, sobre a televisão e sobre todo o ferramental de educação, cidadania, cultura, ciência e tecnologia, programas, enfim, tudo que a gente produz vai estar, de certa maneira, colocado ali naquele portal. Olha só, o nosso telespectador, que não é só um telespectador, mas também é um ouvinte da rádio, que é o telespectador Najib Pachá, tem uma coisa que ele também chama a atenção, porque ele vê tanto a programação da TV como das emissoras como muito elitista e direcionada e focada num público mais velho. Olha, tanto a rádio quanto a televisão, vou falar especificamente da televisão, 6 horas por dia é público infantil. Né? 6 horas por dia, de segunda a sexta-feira, de segunda a domingo nós temos programação infantil. No domingo um pouco menos, mas enfim, pelo menos toda manhã e à tarde nos dias de semana temos programação infantil. E um dos únicos programas de rádio destinado ao público infantil, que é a Rádio Maluca, é transmitido simultaneamente na Rádio MEC Nacional. Né? Então, é claro que a percepção às vezes não é essa, mas nós também temos a preocupação de criar ouvintes e telespectadores para aquilo que vai ser o futuro da comunicação pública. É verdade que se a referência do ouvinte é a Rádio MEC FM, do Rio de Janeiro, a Rádio MEC AM em Brasília, ele fala da MEC, ele vai ouvir música clássica, ele vai ouvir música de concerto, ele vai ouvir sinfonia. Mas a comunicação pública, esse é uma vertente, é um canal da nossa comunicação pública. Né? Nós temos outras 7 emissoras de rádio para atender a outros públicos, né? E também temos a televisão para atender, que deve ser mais generalista, porque nesse instante é um canal apenas. Nós vamos para um breve intervalo. No próximo bloco, o assunto é a Agência Brasil de Notícias. A gente volta já. Eduardo, agora nós vamos à agência de notícias. O governo diz que nós não damos informações sobre ele. A oposição diz que nós só falamos do governo. Como é que a gente pode responder para o leitor da Agência Brasil e como a gente pode resolver isso? Ela não é uma agência estatal, mas acaba que ela é sempre vista como uma agência do governo. Eu acho que essa vem do histórico da comunicação estatal e pública no Brasil. A gente não, ao contrário de outros lugares, a maioria deles, inclusive, em que a comunicação começa pública, né? Começa dentro do Estado, se torna pública e a comercial vem depois, a televisão comercial e rádio comercial na Europa é coisa de anos 90, não é? E nós não, nós temos aqui desde a primeira televisão era comercial, as rádios já nasceram comerciais, embora a Rádio Nacional seja pública, mas ela tinha uma característica de competir no mercado e
enfim, a nossa comunicação pública, ela foi, a nossa comunicação feita a partir do Estado, né, feita a partir de entes estatais, ela foi, entre aspas, privatizada por interesses desse ou daquele governante durante muito tempo. Então as pessoas têm muito aquela coisa que fica na cabeça do não vi, não gostei, porque era assim, então continua. Então o convite que a gente faz, a maior defesa da programação da TV Brasil, das rádios da EBC e da Agência Brasil, é a sua programação e o seu noticiário. Ele está à disposição na casa das pessoas para quem quiser ver. E seguindo de maneira mais repetida o noticiário, você vai ver que tem notícias que destacam alguma coisa positiva do governo, destacam alguma coisa negativa do governo, e da oposição a mesma coisa, e às vezes não tem nenhum lado nem outro, mas contaminado pelo Fla-Flu, pelo Corinthians e Palmeiras, que hoje há na imprensa nacional, as pessoas ficam querendo adivinhar se você quer ser a favor ou se é contra um lado ou com o outro, ao passo que você só quer noticiar e informar da maneira mais equilibrada possível. Também depende dos olhos de quem está vendo, muitas vezes, por causa da influência que recebe dos outros noticiários e também da sua própria percepção de mundo. Às vezes até o público interno também vive esse conflito, né? Como dar, de que maneira dar, de como não ser taxado. Esse conflito é diário, né? O jornalista está sujeito a isso. Se ele não se colocar dessa forma, verificar se todos os lados estão sendo ouvidos, com o mesmo tipo de importância na reportagem, não ouvir por obrigação. Né? Eu tenho uma tese, eu saio na rua, confirmo a minha tese e ouço o outro lado só para constar e para estar eticamente. Não, você tem que ouvir com a possibilidade de quem você ouvir em segundo lugar desmontar a tese que o primeiro montou. E isso tem que estar refletido nas reportagens. Então isso é parte do dia a dia do jornalista, não só na imprensa pública, mas também na imprensa comercial. A agência de notícias, pelo caráter público dela, ela não vende notícia. Né? Qualquer pessoa pode reproduzir o material que é veiculado na agência? Pode. Dando crédito à Agência Brasil, essa publicação é permitida. Todo o conteúdo da Agência Brasil é licenciado, entre aspas, licenciado dessa forma. E vocês que estão assumindo agora, quais são os projetos de vocês para a Agência Brasil? A Agência Brasil, ela já é aquela que tem mais correspondentes em Brasília dentre todas as agências de notícias, né? São cerca de 30 jornalistas trabalhando na rua em Brasília. E o que faz dela uma referência em termos de poder público muito importante. Agora, nós também temos a necessidade de sair de Brasília, mostrar Brasília a partir de Brasília ou fora de Brasília para todos os brasileiros. Tentativa de se entranhar mais por dentro do Brasil, chamado Brasil mais profundo, e também nas cidades em que nós temos as nossas sucursais e que pretendemos ter ainda mais. Eduardo, o papo da gente terminou. Obrigada pela tua participação, obrigada mesmo. É sempre um prazer, é sempre uma satisfação vir aqui, porque é obrigação nossa vir dar satisfação daquilo que fazemos. Né? Não é apenas fazer, e sim explicar porque estamos fazendo. Muito obrigado. O Público na TV fica por aqui. Espero vocês na próxima quinta-feira. Uma boa noite e até lá.